Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para mais um vídeo e esse vídeo hoje a gente não vai ter prática, eu vou estar explicando mais, mas eu peço a vocês que tenham muita atenção porque isso aqui vai ser extremamente importante para vocês. Principalmente para quem gosta de criar, de fazer combinação aí de cores, pintura de paisagens utilizando lápis de cor, materiais que riscam e não que pintam, materiais líquidos que eu falo. Então vai ser excelente para vocês, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai trabalhar com círculo cromático para fazer pintura com lápis de cor ou materiais que riscam. Vamos começar aqui entendendo logo como ele funciona. A gente tem aqui a combinação das cores primárias, secundárias e algumas terciárias aqui, tá? Deixa eu ver mais uma. Aqui, ok? Nós temos as cores terciárias aqui também. Então, olha só que interessante. Isso serve para a gente fazer combinação de cores e não misturas. Então, de cara aí nós vamos eliminar uma coisa que é não mistura, é diferente de combinação. Eu consigo associar uma cor com a outra, mas se eu misturar nem todas vão dar certo, tá? Principalmente o caso do vermelho e do azul. Se eu misturar essas duas, não vai virar isso aqui. Mas se eu combinar essas duas, elas vão combinar com as cores, tá? Diferente da cor que misturaria para virar essa aqui. Mas vamos focar hoje na questão do lápis. Na aula de pintura a gente vai trabalhar isso aqui de uma forma bem diferente, ok? Então vamos entender aí. O que é o círculo cromático? É basicamente isso, tá? Temos as cores primárias dessa forma, como a gente entende, vermelho, azul e amarelo, que misturando dariam essas cores, que não, já estou adiantando a vocês que não dão, tá? Algumas sim, outras não, mas que depois a gente evolui, que a mistura dessas, das primárias com as secundárias, também a gente teria as terciárias, que são outras cores próximas a elas, tá? E o que isso serve para a nossa combinação? Vamos para o segundo exercício aqui para vocês entenderem melhor agora. Técnicas de combinação. É para isso que aquele círculo serve. Olha só, a gente tem a técnica das complementares aqui. O que são as cores complementares? São cores que opostas se combinam. Por exemplo, do lado de cá eu tenho o verde, é o exemplo que já está me dando aqui. Do lado de lá eu tenho o vermelho. São duas cores que combinam? Sim. Se eu for pensar, por exemplo, em desenhar uma maçã, nem vou pegar o exemplo como realista, tá? Vou pegar imaginando, sabe quando a gente é criança que a gente está aprendendo a fazer desenho de frutas, e a gente utiliza a cor predominante somente? Então, olha só, se eu pinto uma maçã de vermelho e eu quero colocar um talinho com uma folhinha, a folhinha provavelmente vai ser verde. Um tomate, eu faria a mesma coisa, tá? Então a própria natureza já faz essa combinação aí. Não somente utilizando essa técnica, mas a gente consegue ver essa técnica na própria natureza. Se eu for pegar aqui como exemplo o roxo, que cor combinaria com o meu roxo? Um amarelo. São duas cores que se combinam. Se você se vestir dessa forma, vai combinar. O azul aqui combinaria com este laranja, tá? É como se eu fosse girando isso aqui. À medida que eu vou girando, ele vai me dando combinações de duas cores que vão dar certo. Então, se você vai utilizar somente duas cores em um desenho que você está criando, quer fazer, por exemplo, você quer pintar um melão em cima de uma mesa, usando aí uma cor neutra, tá? Que eu vou chamar de neutra, uma mesa branca, uma mesa preta, ou uma cor que a gente não tem aqui no círculo. E você quer fazer um fundo que combine a parede roxo. Roxo vai dar certo, vai destacar o seu amarelo. Eles vão combinar muito bem. Tá? Então essas são as cores complementares, são cores que se completam. É a primeira técnica que eu estou mostrando vocês aí. E depois eu vou estar trazendo exemplo para vocês com desenhos mesmo, tá? Eu não vou fazer nesse vídeo porque ia ficar muito extenso, mas depois eu vou estar apresentando desenhos prontos para vocês entenderem como eu fiz a combinação dessas cores. Mas até eu estar apresentando, vocês também podem estar testando isso aí. Cores análogas. A mais utilizada talvez aí para quem, principalmente quem faz realismo, porque é o famoso degradê, a transição de uma cor para outra, nesse caso, tá? Então, se você quer fazer uma pintura com cores quentes, ou a própria maçã que eu usei como exemplo, que eu fiz no vídeo passado, eu utilizei o tom comecei iniciando com o tom de vermelho, tirando as cores neutras para fazer sombra, tá? Comecei com o vermelho, mudei para o laranja, não me recordo, não sei se foi necessário, mas
talvez eu tenha ido para esse tom de laranja mais claro aqui, tá? Um laranja mais amarelado, e fui migrando até chegar no verde. Então, necessariamente análogos não precisam ser só 3, não. Se você completar o círculo, você está fazendo uma analogia aí, uma cor com a outra. Então, necessariamente não precisa ser 3. Você pode usar a quantidade que você quiser, desde que seja em sequência, tá? Se você saltar uma, você está quebrando, já não está mais análogo. Então, é necessário que você siga na ordem, tá bom? Então, o exemplo da maçã foi isso. Eu comecei com um tom vermelho e migrei até o verde. Usei todos esses tons para me dar o efeito mais realista. Fazendo o degradê não dessa forma separado, logicamente, né? Eu fui migrando, começando do escuro, deixando mais claro e preenchendo, como eu ensinei no vídeo passado. Triangulação. Esse é o mais básico, tá? Ele deu um exemplo aqui usando verde, laranja e o roxo, mas como base aqui, o mais fácil poderia ser o amarelo, o azul e o vermelho. As próprias cores primárias, eles formam o efeito de triangulação. E aí eu vou dar um exemplo claro para vocês disso. Personagens de desenho, de histórias em quadrinhos, por exemplo, o Superman e a Mulher Maravilha, eles seguem a triangulação com cores primárias. Então, quem fez aquilo ali, fez conhecendo essa técnica. Quem usou aquelas cores, fez entendendo que essas cores se combinavam. Ele pensou, talvez eu vou usar 3 cores, então eu vou fazer desta forma. Mas tem alguns casos que as pessoas utilizam a triangulação, mas não utilizam uma terceira cor. Eles fazem a base, mas não utilizam a terceira cor, eliminam uma. Por exemplo, na própria DC, como eu estou falando aí de personagens, o personagem do Aquaman, ele utiliza o verde e o laranja, não utiliza o roxo. Ele ignora o roxo, mas o verde e o laranja combinam. Então, se ele for colocar um acessório ou um fundo ou uma paisagem ou alguma coisa, o roxo é a cor mais próxima para ele fazer a combinação. Então, talvez ele já tenha pensado nisso. Isso facilita bastante o entendimento, né? Não consigo agora pensar um personagem aqui aleatório para dar como exemplo, mas se vocês pensarem, não sei, vamos pensar em personagens que vocês gostam, que foram pintados dessa forma, como desenho, como quadrinhos, e tentem encontrar alguma dessas técnicas, que vocês vão ver que está dentro de alguma dessas aqui. Ninguém faz um desenho e viraliza, né, da forma como viralizou, se não tem um estudo. Ninguém ali tentou criar de forma aleatória, eles pensaram nisso. O Homem-Aranha é azul e vermelho. Azul e vermelho. Faltou o amarelo. Se você pinta um fundo amarelo, destaca ali o Homem-Aranha. Mas ele foi pensado dessa forma. Utilizou 2 cores, eliminando uma terceira. Meio complementares. Por que meio complementares? A gente percebe que elas estão próximas aqui, né? Se fosse a complementar, necessariamente do verde, a gente iria para o vermelho. Mas a gente vai utilizar as 2 que estão próximas do vermelho, não necessariamente a cor que está no oposto, mas as 2 que estão próximas dele. Então, no caso aqui, é o magenta, tá? E o laranja avermelhado. Se eu viro isso aqui em outra posição, por exemplo, se eu utilizo o amarelo, eu tenho aqui o próprio magenta, ele vai combinar com o amarelo também. E a gente vai ter aqui qual tom? Esse azul mais escuro, tá? Então, vai combinar também. Retângulo, bem simples aí também de entender. A gente vai pensar em 2 cores que estão próximas com uma de divisão no meio. E do lado oposto a mesma coisa. Então, temos o exemplo aqui do vermelho, do laranja, do azul e do verde, mas eu poderia pegar verde, amarelo, azul e o magenta também, daria certo. E aí eu posso ir virando isso aqui, brincando com isso de várias formas que vai dar certo também. Por último, o quadrado simples. A gente vê aqui na forma do quadrado, mas a gente poderia pensar como um X também, que daria certo. Se eu traço aqui como um X e viro isso aqui em várias posições, todas as extremidades aqui, da onde vou ter o meu X, vão ser cores que combinam, tá? Então, acho que ficou bem fácil para vocês entenderem essas técnicas aqui. Agora, no final, vou estar dando referência para como vocês podem pesquisar esses exercícios e estarem fazendo. Mas ainda falta mais um aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é o monocromático. Pessoal, se eu errar novamente falando esse nome, eu peço perdão, mas é porque eu já regravei esse vídeo aqui 2 vezes porque eu errei em algum momento falando esse nome, tá? Então, se eu errar, eu vou deixar o erro e vou estar falando para vocês. Gente, estou com dificuldade na dicção, acabei falando errado. Então, por favor, relevem isso aí. Monocromático, o que é isso?
eu tenho aqui o meu círculo cromático. Poderia ser o inverso, tá? Vocês talvez encontrem na internet inverso. Aqui ser o mais escuro e lá fora o mais claro. Mas eu tenho o meu círculo cromático completo. E olha o que eu vou fazer. Eu não vou transgredir de uma cor para outra. Eu vou usar a mesma cor para fazer tonalidades mais claras. Então, aqui eu tenho várias cores, mesma cor, mesma cor, mesma cor. O que muda é a tonalidade. É diferente de cores. Você pode ter um degradê de uma cor para outra, no caso das análogas, que a gente acabou de ver, e a gente pode ter um degradê do mesmo tom, da mesma cor, só que com tons diferentes. Quer dizer, tá, eu errei explicando. A gente tem a mesma cor e fazer um degradê da mesma cor com tons diferentes, tá? Isso é a técnica que a gente chama de monocromática. E a gente pode fazer vários exemplos. Você quer desenhar, por exemplo, uma pera mais verdinha, que ela não vai mudar para o amarelo, porque ela não está amadurecendo, ela vai permanecer com verde, mas você quer deixar realista, você vai usar essa técnica e não mudar ela de cor, ok? Então essas são as básicas aí, depois a gente pode estar falando mais, eu não vou deixar muito longo aí, para vocês não ficarem tão confusos. Mas, por exemplo, vou voltar aqui ao círculo cromático novamente. Eu tenho aqui a divisão das cores quentes e cores frias, por exemplo, tá? Se eu vou fazer uma paisagem e quero usar cores quentes, eu tenho aqui, eu não vou afirmar isso aqui com certeza para vocês, tá? Tem que dar uma pesquisada melhor, mas eu posso usar aqui do vermelho, basicamente até o amarelo aqui, as cores quentes. Fazer um pôr do sol, uma paisagem aí que referenciar cores quentes. E aqui do verde até o nosso magenta, está usando ele como cores frias. Ó, olha só que eu tenho mais cores frias do que cores quentes. Entende que o ciclo cromático é um guia para a gente fazer combinação de cores, caso a gente se perca. E isso é uma coisa que a gente, à medida que a gente vai fazendo, a gente se acostuma tanto que a gente já sabe o próximo tom. Não é difícil decorar. Primeira vez que você fizer esse exercício, você acaba decorando. Vou mostrar um último exemplo aqui para vocês. Já prático, não foi eu que fiz, tá, gente? Eu peguei na internet, mas fica melhor para vocês entenderem aí. Olha só que bacana. A pessoa, ele usou o círculo cromático como referência para pintar os personagens que ele gosta, talvez, né? Ou então personagens só que tenha as cores, ele quis fazer essa referência. Sonic, a Ravena, o Deadpool, aqui o Homem-Aranha. Esse personagem eu não conheço, acredito que seja desse mesmo aqui, né? São bem parecidos. Aqui eu acho que é o Gumball, não sei se é esse o nome desse desenho. Charizard, aqui também eu não consigo identificar. Garfield, isso, o Garfield. Pikachu, esse eu me esqueci o nome. O Mutano dos Jovens Titãs, aqui mais um exemplo de outro desenho. Enfim, ele usou desenhos que tenham como padrão ali, o que mais chama a atenção são aquelas cores, ou tem como cores predominantes essas cores, e fez aí essa artezinha bem legal, achei bem interessante. Uma sugestão de exercício, vocês podem fazer isso aí, pegar personagens assim para fazer isso, que vai ajudar bastante, tá? Como pesquisar na internet? Círculo cromático, se você quiser fazer, exercitar isso até para testar os seus lápis, por exemplo, eu tenho uma coleção de lápis, que é o Super Soft da Faber-Castell, e eu utilizo o círculo cromático quando eu quero encontrar aquele tom. Eu vou olhando aqui, às vezes não é fidedigno nessa parte, eu olho pela ponta, vou comparando, risco um pouquinho fora, para tentar encontrar e ver se meus lápis são adequados para mim seguir aqui o círculo cromático. Então, esse aqui colorido me ajuda nisso. Vocês podem imprimir em preto e branco para tentar fazer o teste do lápis de vocês. Você pega e vai pintando o preto e branco para vocês colorirem e ver se vai ficar igual. Se ficar igual, significa que você tem uma qualidade de lápis boa, que seus lápis conseguem. Às vezes tem lápis que não conseguem fazer uma pintura mais escura. Então você pinta ali o mais forte possível, ele acaba não ficando no tom que você quer, né? Na cor que você quer, ele fica bem mais claro e você não vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer o círculo, mas não tão escuro. Então é uma forma de você até conhecer o seu material também. Esse exercício, aí como eu falei para vocês, já esqueci, monocromático, lembrei. Você pode pesquisar dessa forma aí que você vai achar.
tranquilamente na internet. Círculo cromático, monocromático, vocês vão encontrar assim, ou vão encontrar daquela forma que eu falei, tá? Aqui começando mais escuro para o mais claro. Eu até acho melhor, viu? Esse aqui eu imprimi porque tinha o mesmo tamanho daquele, acho que seria melhor para mostrar no vídeo, mas eu prefiro que comece escuro para o mais claro. Eu não sei, não faz muito sentido, mas talvez para vocês seja mais fácil identificar os tons mais claros de cada cor. Se vocês pesquisarem qualquer uma dessas técnicas e acrescentarem círculo cromático na pesquisa, vocês vão achar essa imagem de cara de várias formas diferentes e todas vão estar certas. Então vocês podem botar lá círculo cromático, cores complementares, cores análogas, qualquer uma vai te dar referência, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Quero ver vocês exercitando, tentem fazer desenhos, tentem criar aí coisas simples, fazendo essa combinação para vocês verem que isso vai dar muito certo, tá? Depois eu vou estar trazendo para vocês exemplos práticos, desenhados, tá? Tanto de paisagens, de personagens, para estar representando aí a utilização do círculo cromático para vocês, ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, que eu tento tirar para vocês. Se forem dúvidas que eu não domino, eu vou buscar para tentar responder vocês, mas não vou deixar sem resposta, tá bom? Então, nos vemos aí no próximo vídeo.